Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia! Deus é maravilhoso. Hoje é o nosso culto de missões. Amém, queridos? E esse mês é um mês especial, amém? Onde nós estamos comemorando 11 anos sobre uma visão. Amém, queridos? E essa igreja, esse ministério tem uma visão, tem uma missão também. Amém, queridos? E a visão e a missão do nosso ministério Verbo da Vida diz assim: a missão do ministério Verbo da Vida: levar a palavra da fé para libertar o meu povo. Então essa é a missão do ministério Verbo da Vida, amém? O ministério Verbo da Vida é um ministério missionário, amém? Porque foi o missionário que saiu dos Estados Unidos e estabeleceu no Brasil esse ministério, amém? Então missões é importante para nós, amém? Para a igreja de Cristo Jesus, amém? Então esse ministério é um ministério missionário, amém, queridos? E a visão é alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Então essa é a missão e a visão do ministério Verbo da Vida. Você pode perguntar, mas a visão do ministério é pregar a palavra da fé? Não é anunciar a Jesus? Sim, queridos, quando eu anuncio a Jesus, eu estou anunciando a fé, amém? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Amém? Então quando a fé vem pelo ouvir a pregação de Cristo. Então para eu pregar a palavra da fé, eu preciso pregar sobre quem? Cristo, amém? Sobre Jesus, porque se eu pregar no meu respeito, ninguém vai ter fé em nada, amém, queridos? Então, pregamos a Jesus e pregamos a fé, amém? Porque a fé vem quando nós ouvimos falar de Jesus, amém? E o Ministério Verbo da Vida, ou a igreja local, o Ministério Verbo da Vida de Campo Grande, também tem uma visão missionária, também tem uma missão, amém? A nossa missão é preparar pessoas em uma estrutura para propagar a palavra da fé no Rio de Janeiro e pelo mundo. Então, a missão nossa é preparar uma estrutura e pregar a palavra da fé no Rio de Janeiro e em todo o mundo. Essa é a missão da igreja local, amém? E qual é a visão? Uma aljava multiplicadora, amém? Então essa igreja também é uma igreja missionária. A nossa missão é preparar uma estrutura, ter uma estrutura forte para estar enviando pessoas para pregar a palavra, não somente no Rio de Janeiro, mas em todo o mundo. Uma aljava multiplicadora, amém? Nós enviamos, nós lançamos pessoas, amém, queridos? Então essa é uma igreja missionária, amém? E essa igreja local, ela recebeu agora uma missão específica em dar apoio ao pastor Marcos no Chile e no Paraguai, amém, queridos? Então nós vamos estar fazendo missões nesses dois países, amém? O pastor Marcos, ele é um missionário, ele é um supervisor de toda a América do Sul, e nós vamos estar dando apoio a ele, vamos estar chegando também no Paraguai, amém? Então essa igreja é uma igreja missionária, amém, queridos? Aleluia, você está animado com isso? E eu quero falar sobre isso nessa noite, amém? Hoje é um culto de missões, nós vamos falar sobre o ministério da reconciliação, amém? Como está o ministério da reconciliação na sua vida? Amém? Você tem um ministério da reconciliação. É o seu primeiro ministério. Antes de você ser um apóstolo, antes de você ser um profeta, um evangelista, amém? Um mestre, um pastor, você tem um ministério, o ministério da reconciliação. De reconciliar o mundo com Deus, ou fazer com que o mundo reconheça essa reconciliação que Deus fez com o mundo, amém? Deus se reconciliou com o mundo e o mundo somente aceita essa reconciliação. Não somos nós que nos reconciliamos com Deus, foi Ele que se reconciliou conosco, amém, queridos? E nós anunciamos essa reconciliação, amém? Nós somos embaixadores, amém? De sorte que nós somos embaixadores de Cristo. Amém, queridos? Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu quero mexer com você hoje. Amém?
te tirar do seu conforto, querido. As pessoas estão indo para o inferno, amém? Não vai vir um anjo pregar a palavra para elas, para tirar daquele lugar. Quem vai pregar? Sou eu e é você, meu irmão. Se a gente não pregar, elas vão para lá, amém? Aleluia! Oh, glória a Deus. Então, o nosso ministério da reconciliação não é só vir de casa para cá, de casa para cá. Amém? Não podemos ser crentes 007. Oh, meu Deus do céu. Amém? As pessoas precisam saber que nós somos cristãos. Amém? E fazer a diferença, e ser luz, e ser sal nessa terra. Amém? Oh, glória a Deus. Abre comigo a sua Bíblia. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Aleluia. Segunda Coríntios 5, 17. Aleluia, eu creio que você vai receber uma palavra, que você vai saber como falar para as pessoas nessa noite. Amém, queridos? Você vai saber fazer essa reconciliação, anunciar essa reconciliação que Deus fez com o mundo. Amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus. 2 Coríntios 5,17, você deve conhecer esse texto. Amém? Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é recente, é diferente, não usado, é novo. Amém? Então aqueles que estão em Cristo Jesus é diferente, é recente, não é usado, é novo. Você é esse. Você é uma nova criatura, você não é usado, você é recente, você é diferente, você é novo. Amém? Aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Como é que eu estou em Cristo Jesus? Como eu passo a estar em Cristo Jesus? Quando eu confesso a Jesus como Senhor da minha vida. Quando eu confesso Jesus como Senhor da minha vida, eu estou nele, eu passo a estar nele, amém? Passo a ser membro de um corpo, amém? A Bíblia diz em Romanos 10, 9 e 10, se você confessar Jesus como Senhor da sua vida, com a sua boca, e crer com o seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, amém? Quando uma pessoa faz essa confissão de fé, crê com o coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e confessa com a sua boca Jesus como Senhor da sua vida, ela é salva, amém? De graça, mediante a fé. E o que é fé? Esse é o espírito da fé. Eu criei por isso, falei, nós cremos por isso, falamos, e isso é fé. Crer com o coração e confessar com a boca. Se eu crer com o coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos e confessar com a minha boca Ele Senhor como da minha vida, eu vou ser salvo, amém? Porque o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então a pessoa, quando faz essa declaração, ela está andando em fé, está tomando posse dessa graça salvadora, amém, queridos? Então quando eu faço essa confissão de fé, eu sou introduzido, eu sou batizado em Cristo Jesus. Esse é o primeiro batismo que acontece, amados. Existe o batismo nas águas, existe o batismo no Espírito Santo, mas existe o batismo no corpo de Cristo. Quando você confessa Jesus como Senhor da sua vida, você é introduzido nele, você faz parte dele, você é membro do corpo de Cristo. Amém, queridos? Abre a sua Bíblia comigo, por favor, lá em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 13, 1 Coríntios 12, 13, amém, queridos? 1 Coríntios 12, 13, você achou? Diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, amém? Ele diz, quer judeus, quer grego ou gentios, amém? Quer escravo, quer livres, amém? Nós, todo homem, quando aceita a Cristo Jesus, ele é batizado em um corpo, ele é imergido em corpo, introduzido em um corpo, amém? E no versículo 27 desse mesmo texto diz assim, versículo 27 desse mesmo capítulo: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente
membro desse corpo, amém? Então quando você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você faz parte do corpo de Cristo, porque você se torna membro desse corpo, amém? Então quando eu me tornei uma nova criatura, eu me tornei membro de Cristo, eu passei a estar nele. Aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura. Eu só estou em Cristo porque eu sou novo, eu sou recente, amém? E aí eu estou nele, eu faço parte do corpo de Cristo, eu me tornei a igreja de Jesus, amém? A Bíblia diz em Efésios no capítulo 2 que Jesus, ele é a pedra angular, a principal pedra de esquina. Essa pedra angular, ela juntava duas paredes, amém? E a Bíblia diz que Jesus é essa pedra angular. Ele juntou duas paredes, ele juntou os judeus e os gentios, fazendo desses dois povos um novo homem, recente, novo, amém? Não usado, amém? Então Jesus, ele acabou com a inimizade que havia entre judeus e não judeus, e fez dos dois um único homem, a igreja de Jesus Cristo. Hoje não existe judeus, não existe gentios, não existe escravo, não existe livre. Se você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você é igreja. Você faz parte dele, você está nele, você é membro do corpo de Cristo, amém? Aleluia! E isso só foi possível porque Cristo se reconciliou, porque Deus se reconciliou conosco, amém? A Bíblia diz ainda em Efésios no capítulo 2, a partir do versículo 20, que Deus, ele exerce seu poder ressuscitando a Jesus dentre os mortos e colocando à sua direita, acima de principado, de potestade, de domínio, de todo poder, de todo nome que se possa referir nesse século e no século vindouro, e colocou como cabeça de todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo. Amém? Quem é o corpo de Cristo? A igreja. A igreja, esse novo homem é o corpo de Cristo e ele é o cabeça, amém? Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Todo aquele que aceita Jesus faz parte do corpo de Cristo. Amém, queridos? E isso só foi possível porque Deus se reconciliou conosco. Amém? O que é reconciliação? Remover a inimizade. Foi Ele que removeu a inimizade entre o homem e Ele. Amém? Ele removeu a inimizade entre o homem e Ele. Não foi o homem que teve a ação de remover a inimizade com Ele, mas foi Deus quem veio em direção do homem e removeu a inimizade. Foi Ele que nos reconciliou com Ele através de Cristo Jesus. E eu quero ler com você esse versículo. O versículo 18 desse mesmo capítulo de 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5. Amém, queridos? Nós vamos de 2 Coríntios capítulo 17, vamos até o 21. Nós vamos ficar nesses versículos hoje, amém? Glória a Deus. E aí ele diz aqui, 2 Coríntios 5, 18. Chegou? Ele diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou ou removeu a inimizade consigo mesmo, por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Olha o que ele diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Foi Deus que nos reconciliou com Ele. Não somos nós que reconciliamos com o Senhor. Quando você aceita Jesus, você só aceita a reconciliação que Ele fez com você. Amém? Mas a reconciliação quem fez foi Ele, você só aceita. Eu aceito, Senhor, que você remova essa inimizade entre eu e você. Quando você aceita Jesus, eu não quero ser mais seu inimigo. Quando você aceita Jesus, você está dizendo: eu não quero mais ser o seu inimigo, eu quero ser o seu amigo. Amém? Ele removeu a inimizade entre ele e o homem. Amém? E aí ele continua no versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando, amém? Consigo o mundo, não imputando ou não lançando na conta
aos homens as suas transgressões. Amém? Então ele se reconcilia com o mundo e não imputa, não lança na conta dos homens as suas transgressões. Amém? Então ele não lançou, ele se reconciliou conosco e não lançou em nossa conta as nossas transgressões. Mas nada é de graça, meu irmão. Alguém paga o preço. Para nós é de graça, mas teve alguém que pagou o preço. E aí quando você lê o versículo 21, lê aí para mim, por favor. O versículo 21, o que ele diz? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então ele não lança na conta dos homens as suas transgressões, mas ele lança na conta de Cristo Jesus. Amém? Ele foi feito pecado por nós, foi lançado sobre ele os nossos pecados e as nossas transgressões. Hoje a salvação para nós é de graça, porque alguém pagou o preço. Cristo Jesus, ele pagou o preço para que a salvação chegasse para nós de graça, mediante a fé, crendo com o coração e falando com a boca. Ele pagou a nossa dívida. Amém? Aleluia! Foi Ele que removeu a inimizade conosco. Foi Ele que pagou a nossa dívida. Amém, queridos? Para que a salvação chegasse para nós de graça. Amém? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O que você fez para ser um pecador quando Adão pecou lá atrás? O que você fez? O que você tem com essa história? Nada. Eu não fiz nada. Adão que vacilou lá. E o pecado veio agora. Então o que você faz para ser salvo? Nada, só crer. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Pela desobediência de um entrou o pecado, e pela obediência de um entrou a graça. Oh, meu Deus do céu! É de graça, mas tem gente indo para o inferno com a salvação de graça. Por quê? Porque os que têm o ministério da reconciliação não estão reconciliando ninguém. Ô Jeová, ô Jesus, meu Deus do céu, eu estou no bolo contigo, meu irmão. Sou perfeitão lá, ô evangelista, prega para todo mundo. Dificuldade que foi para quando sair ali no evangelismo nos domingos de manhã que os secretários de missões estão fazendo. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Ainda tem um pouco de timidez, mas tem que começar. Amém, aleluia, amém, queridos, aleluia. Jesus, ele pagou um preço por nós, amém, aleluia. Quando João Batista o vê, ele diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Em Levítico, no capítulo 16, fala sobre dois bodes: o bode expiatório e o bode emissário. Amém. O bode, era tirado sorte sobre aqueles dois bodes. Para quem seria o emissário e para quem seria o expiatório. O expiatório seria sacrificado para purificar o homem do pecado, ou cobrir o pecado do homem. E depois o emissário, o sacerdote colocava a mão sobre a sua cabeça e enviava para o deserto, para ele levar o pecado para longe. Jesus Cristo, ele é o bode expiatório e o bode emissário. Ele aniquila de uma vez por todas a nossa consciência de pecado, porque ele não entrou em um sacerdócio, ele não entrou em um tabernáculo feito por mãos humanas, e não entrou num tabernáculo com sangue de bode de touro. Ele entrou no tabernáculo celestial com seu próprio sangue, e de uma vez por todas aniquilou a nossa consciência de pecado. Amém, aleluia. E ele levou para longe sobre si, amém, as nossas transgressões e o pecado. Amém, queridos. Então Jesus foi esse que morreu para nos purificar dos pecados, que levou de uma vez por todas os nossos pecados. Amém. Teve um preço, meu irmão. De graça foi para nós, mas Cristo, ele pagou um preço. Amém. Jesus, quando ele conversava com os fariseus, ele disse para os fariseus: Abraão viu meu dia e se alegrou. E os fariseus ficam escandalizados: como assim, Jesus? É meio doido. Tu não tem 50 anos ainda e diz que viu o pai Abraão? Ele diz: antes de Abraão ser, eu sou.
Quando é que Abraão viu seu dia e se alegrou? Quando o Senhor pede seu filho Isaque em sacrifício. E ele pega o seu filho pela manhã, vai com mais 3 servos e vai em direção ao Monte Moriá, onde o Senhor havia dito que ali seria sacrificado Isaque. Quando ele avista o monte, ele diz para os seus servos: fiquem aqui, porque eu e o meu filho, nós vamos adorar e vamos voltar. E quando ele está mais perto do caminho, o seu filho diz: pai, eu estou vendo fogo, eu estou vendo lenha, eu estou vendo a cutela, a faca, onde está o cordeiro? E diz: Deus proverá. Amém? E quando ele chega lá em cima, amarra o seu filho em obediência, não dá um empurrão do seu pai e fala: está doido, velho caduco, vou meter o pé. Aleluia. Existe aí uma briga teológica. Às vezes a gente pensa que Isaque era um garotinho. Amém? Mas existe uma briga teológica que diz que Isaque já era um homem. Mas a gente não vai entrar nessa discussão, até porque não tem nenhuma afirmação que possa dar certeza. Amém? Mas tem essa possibilidade. Mas ele ficou ali, fosse um adolescente. Amém? Teria força para empurrar o seu pai e fugir. Amém? Mas ele fica ali em obediência. E aí Isaque amarra o seu filho, e quando ele vai enfiar a faca, o punhal, é assim que fala, no seu filho, o anjo fala: para. E quando ele levanta os seus olhos, ele vê o cordeiro. Ele viu o cordeiro substituto. Ele viu o seu dia e se alegrou. Porque o amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram. Para aqueles que por ele morreu, não viva mais para si, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Amém? Jesus Cristo, ele veio se identificar conosco e ele veio nos substituir. Ele é o Cordeiro de Deus que trocou o lugar conosco. Amém? Ele existia na forma de Deus, Filipenses diz, mas ele não se apegou ao ser igual a Deus e veio como homem. Ele se esvaziou da sua glória. Amém? E foi reconhecido em forma de homem e reconhecido em figura humana. Então aquele que existia na forma de Deus não se apegou ao ser igual a Deus por usurpação. Ou seja, o ser igual a Deus não era algo que devia se pegar com avidez. Por amor a mim e a você, pelo amor à humanidade, o ser igual a Deus não era algo que devia se pegar com avidez. Meu irmão, não é se pegar uma casa, uma bicicleta, não. É não se pegar ao ser igual a Deus. Ele existia na forma de Deus, mas ele não considerou que o ser igual a Deus ele devia se apegar com avidez. E vem como homem, reconhecido em figura humana, para se identificar com o homem e substituir o homem. Amém? Para que o pecado da humanidade não fosse lançado sobre o homem, mas fosse lançado sobre ele. Amém? E aí nós vemos Jesus sendo tentado. Ele como Deus, ele não podia ser tentado, porque Deus a ninguém tenta, e ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Então nós vemos Jesus agora aqui como um homem, assumindo a forma humana e sendo tentado. Amém? E nós vemos Jesus naquela cruz do Calvário, amém? Sofrendo aquela aflição, dizendo minutos antes da crucificação dele, ele orando, chamando os discípulos para orar junto com ele. Ele disse: se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. E Jesus suava sangue ali. E por que ele suava sangue? Era porque ele seria açoitado, era porque ele ia colocado uma coroa de espinho na sua cabeça e um prego nas suas mãos e nos seus pés. Era por isso que Jesus suava sangue, queria que passasse dele aquele cálice? Não, meu irmão, não era por isso. Era porque ele ia se separar do Pai, ele ia fazer pecado por nós. E lá naquela cruz do Calvário, ele é levado, ele recebe, é imputado a ele todas as nossas transgressões e iniquidade. Deus fez aquele que não tinha pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. E naquela cruz ele clama, quando ele se separa do Pai, quando ele atrai o meu e os seus pecados, ele clama: Deus meu, por que tu me abandonaste?
Ali Ele está carregando as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos pecados, porque Ele nunca se relacionou com o seu Pai dessa forma. Ele só dizia: eu e o Pai somos um, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Mas agora é um relacionamento distante, porque Ele estava levando as nossas transgressões, Ele estava separando do Pai, porque o que faz separação entre Deus e os homens são as vossas iniquidades. Ele se separa do Pai, Ele era a Trindade, Ele era unido perfeitamente com o Pai, mas por causa de nós, Ele se separou de Deus. E não fica só por aí, Ele vai às regiões inferiores da terra, Ele vai ao inferno, Ele vai ao Hades. A Bíblia não diz para que lugar Ele foi. O Hades era um composto de dois ambientes, um lugar de consolo e um lugar de tormento. A Bíblia não diz para qual dos dois Ele foi, mas diz que Ele desceu às regiões inferiores da terra, diz que Ele foi ao Hades. Amém? Então vamos supor que Jesus foi sofrer 3 dias e 3 noites no inferno. Amém? Ele não ficou lá tomando água de coco, Ele ficou sofrendo. Amém? Por quê? Porque não foi imputado a nós as nossas transgressões. Não foi imputado a mim e você. Hoje é de graça, mas Ele pagou o preço. Ele vem como homem, sofre na cruz, se separa de Deus e vai ao inferno. Amém? Mas a Bíblia diz que Ele foi tentado em todas as coisas, mas Ele não pecou. Ele foi ultrajado e não revidou com traje. Nenhum dolo se achou na sua boca. E o sangue dele, por ele ser justo, clamou por justiça mais do que o sangue do justo Abel. E aí Deus pôde fazer justiça e exerce o seu poder e o tira de lá e o coloca à sua direita, acima de principado, de potestade, de domínio, de poder, de todo nome que se possa referir nesse século e no século vindouro. E o fez cabeça de todas essas coisas e o deu à igreja para ser o seu corpo. Aleluia! Você hoje está em Cristo Jesus porque Ele pagou um alto preço. O pecado não é imputado às suas transgressões, não foi imputado a você porque foi imputado nele. Tudo que Ele sofreu foi injusto. Se os poderosos desse século conhecessem a sabedoria de Deus, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Amém? Essa era a sabedoria de Deus, meu irmão. E agora, tudo o que Ele sofreu vai ficar por isso mesmo? Porque o que Ele sofreu foi injustamente. Ele não era para ter sofrido nada. Então tudo o que Ele sofreu vai pagar a dívida daqueles que têm fé nele. A Bíblia diz que Deus é justo e justificador daqueles que têm fé nele. Então é justo quando um injusto, quando um inimigo crê nele e ser justificado de todos os seus pecados. É justo, Satanás não pode questionar a justiça de Deus, porque o Filho dele, perfeito, amém, sem pecado, morreu no nosso lugar. E agora a Bíblia diz em Colossenses 2,13: tendo cancelado todo o escrito de dívida que havia contra nós, que constava de ordenança e que nos era prejudicial, Ele removeu inteiramente, cravando na cruz. Está pago, não tem mais débito para você, está tudo quitado. Aleluia, você não deve nada à morte, você não deve nada à miséria, você não deve nada à enfermidade, porque Cristo pagou, e foi um alto preço, foi um preço alto que Ele pagou. Ele era Deus, Ele não se apegou. A salvação é de graça, tem que sair da nossa boca essa palavra. É de graça, meu irmão. É de graça. Aleluia. Aleluia, é de graça. Porque Ele se reconciliou conosco. Porque Ele removeu a inimizade. Cristo pagou. Aleluia, Cristo pagou. Aleluia, Ele removeu a inimizade. Nossa, Cristo morrendo em nosso lugar. Romanos 5,10, Ele vai falar sobre isso. Amém? Aleluia, Ele pagou.
E agora que Ele pagou a nossa dívida, nós nos tornamos igreja. Nós recebemos o ministério da reconciliação. Aleluia. Romanos não, aqui mesmo, 2 Coríntios. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. 2 Coríntios 5, 18. Oh, obrigado, Senhor. Oh, obrigado. 2 Coríntios 5, 18. Vamos começar a ler lá de novo. Oh, obrigado, Senhor. Ele diz assim. Vamos ler. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Agora nós temos esse ministério, o ministério da reconciliação está conosco. Amém? Somos nós que anunciamos a Jesus, somos nós que anunciamos a reconciliação que Deus fez com o mundo. Isso que eu acabei de falar para você, é eu e você que vamos anunciar para todo mundo. Amém? Que a salvação é de graça, não foi imputado ao homem, mas foi imputado em uma pessoa. Amém? E aí ele diz que nós recebemos esse ministério da reconciliação. Versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. E aí ele diz, e nós recebemos o ministério da reconciliação, e recebemos a palavra da reconciliação. Não é isso que você leu no final do versículo 19? Amém? E nos confiou a palavra da reconciliação. Então nós recebemos o ministério da reconciliação e nós recebemos a palavra da reconciliação. E aí ele diz no próximo versículo, no versículo 20, de sorte que somos embaixadores de Cristo. Amém? E aí ele diz, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então nós recebemos o ministério da reconciliação, nós recebemos a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo. Amém? Então nós recebemos o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação, e essa palavra de sorte, consequentemente, somos embaixadores de Cristo. De sorte é consequentemente somos embaixadores de Cristo. O ser embaixador de Cristo é uma consequência de ter o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação. Você só é um embaixador porque você tem o ministério da reconciliação. O ser embaixador de Cristo é uma consequência do ministério da reconciliação. Amém, queridos? Eu sou o embaixador de Cristo. Você é o embaixador de Cristo. Mas o que você tem feito com o ministério da reconciliação? Porque seu embaixador é uma consequência do ministério da reconciliação. Aleluia. Somos embaixadores de Cristo. O que é o embaixador? É o maior representante de um governo no governo do outro. Amém? Um embaixador, ele tem uma missão. Um embaixador, ele tem uma mensagem. Amém, queridos? Nós somos embaixadores de Cristo, então nós temos uma mensagem. Qual é a sua mensagem? Reconcilie com Deus. Amém? Você não é um embaixador, meu irmão, para ficar tirando onda. Eu sou embaixador de Cristo. Eu sou o maior representante do governo de Deus no governo de outro. Satanás é o príncipe desse mundo. Satanás é o Deus desse século. E eu sou o embaixador. O que eu sou? Eu sou o maior representante do reino de Deus nessa terra. Amém? Satanás, ele está dominando sobre esse mundo. Ele é o príncipe desse mundo, Deus desse século. Jesus e Paulo diz isso. Mas eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu sou um representante dos céus aqui. Amém? Então a lei que rege nesse mundo não rege dentro da minha embaixada.
Amém, queridos? Nesse mundo pode ter Covid, pode ter praga, pode ter enfermidade, nesse mundo pode ter inflação alta, pode ter crise, mas na minha embaixada, não. Porque eu sou representante de outro governo. Mas a consequência disso tudo é por quê? Porque eu tenho o ministério da reconciliação. Você é o embaixador. Mas o que você tem feito com o Ministério da Reconciliação? Porque é uma consequência do Ministério da Reconciliação. Aí você chega ousado mesmo, eu sou embaixador, se reconcilie com Deus. Amém? Se reconcilie com Deus, eu sou embaixador, eu entro em qualquer lugar, nada me pega. Amém? Nada. Porque eu sou embaixador, eu represento o reino de Deus aqui, e eu sou embaixador porque eu estou reconciliando Deus com o mundo, porque eu tenho o ministério da reconciliação, porque eu tenho uma palavra da reconciliação, amém? Aleluia. E um embaixador, ele tem algumas tarefas, as tarefas de um embaixador. Ô Jeová, fica aqui, não cai não. Ô Jeová, não me faz isso comigo. Ô glória. Amém? Deixa eu pegar aqui uma colinha. Aleluia. Tarefas de um embaixador. Um embaixador é um construtor de pontes. Aleluia. É ele que faz a ponte da sua nação com a outra nação. Nós somos a ponte que ligamos o mundo a Deus. Amém, queridos? Nós somos essa ponte. Amém? Aleluia. Nós somos embaixadores em nome de Cristo. Ou seja, nós estamos no lugar de Cristo. É como se o próprio Cristo estivesse aqui. Amém? Nós estamos no lugar dele. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E nós estamos aqui no lugar dele. Amém, queridos? Aleluia. Nós temos esse ministério da reconciliação. É eu e você que vamos fazer a ponte de Deus com o mundo. Amém? Não é outro, não é o anjo. Isso me faz me lembrar de Cornélio. Quando ele orava ao Senhor com constância, ele dava a esmola e um anjo aparece para ele. Amém? E não prega a palavra para ele. Porque anjos são espíritos ministradores que trabalham a favor daqueles que herdaram a salvação. Os anjos não receberam o ministério da reconciliação. Quem recebeu o ministério da reconciliação foi o homem. Amém? E o anjo aparece para ele e diz: vá à casa de Simão, curtidor, e vai chamar por Pedro, porque ele vai dizer palavras para você que vai ser salvo, você e a sua casa. Não são os anjos que vão pregar em nosso lugar, vamos ser nós. Nós somos essa ponte que ligamos o mundo a Deus. Amém, queridos? É eu e você. Sou eu e você que recebeu essa missão de reconciliar Deus com o mundo. Nós somos essa ponte. Amém, queridos? E as pessoas, se nós não fizermos essa ponte, se nós não formos essa ponte, as pessoas não vão até Jesus. Não vão até Deus. Não vão receber essa reconciliação. Não vão ser removida deles a inimizade. Se nós falharmos, amados, as pessoas vão para o inferno. Amém? O inferno é real e a Bíblia fala mais do inferno do que do céu. Amém? É verdade o inferno. Amém, queridos? E a Bíblia fala sobre duas ressurreições. Porque a gente pensa, foi para o inferno, acabou, né? Não acabou não. Não acabou. Todos vão ressuscitar. Existe uma doutrina básica falando sobre, listada em Hebreus no capítulo 6, sobre a ressurreição dos mortos. Todos vão ressuscitar, uns para a vida e outros para a morte. Abra sua Bíblia comigo, em Daniel, no capítulo. Eu quero te mostrar isso aqui para mexer contigo mesmo, meu irmão. Eu quero mexer com você agora, com o seu sentimento, com a sua emoção, com a sua espiritualidade. Eu quero mexer com você. Amém? Daniel, Ezequiel, Daniel. Daniel capítulo 12. Amém, querido? Você está aqui? Você é embaixador? Amém. Porque você
é um reconciliador. Amém? Porque você tem um ministério da reconciliação. Daniel 12, 2. Amém? Olha o que ele diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Ou seja, todos vão ressuscitar. Todos que morreram vão ressuscitar. Amém? Todos, a Bíblia que está falando. Uns para a vida eterna e outros para horror eterno. Amém, queridos? O que define o ressuscitar para a vida e o que define o ressuscitar para a morte? Ou para o horror eterno? Aceitar Jesus ainda em vida. A sua escolha nessa vida vai determinar a sua eternidade. Amém? Então tem pessoas que vão ressuscitar para o horror eterno, mas tendo a salvação de graça. Amém? Então eu e você não podemos falhar. Amém? No ministério da reconciliação. Porque não vai ser o anjo que vai falar. Somos nós. É eu e você. Foi dado para mim e para você essa responsabilidade do ministério da reconciliação. Abre sua Bíblia comigo em Apocalipse no capítulo 20. Aleluia. Apocalipse capítulo 20. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 4. Ressurreição para a vida e ressurreição para a morte. Todos vão ressuscitar. A ressurreição para a vida, ela vai acontecer em 4 etapas. Primeira ressurreição para a vida aconteceu em Jesus Cristo. Ele é primícia dentre os mortos. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é a primícia dentre os mortos. Jesus foi o primeiro a ressuscitar? Não. Porque Lázaro ressuscitou primeiro que ele. A viúva de Naim ressuscitou primeiro que ele. Só que tudo voltaram a morrer. Jesus é aquele que ressuscitou e continua vivo até hoje. Jesus não é um espírito. Jesus tem um corpo ressurreto. Amém? Um corpo incorruptível que não morre mais. Amém? Por isso ele é a primícia dentre os mortos. Nós vamos ser como ele. Vamos receber o mesmo corpo que ele. Amém? Então Cristo foi o primeiro. Amém? Depois, aqueles que morreram em Cristo, a igreja, vão receber também essa ressurreição, receber esse corpo, amém? Depois, as 2 testemunhas, amém? Na tribulação, e depois, os mártires da tribulação, amém? E os santos do Velho Testamento. Aí acabou a ressurreição para a vida. E é o que a gente vai ler aqui. Olha o que ele diz: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, nem receberam a marca na fronte e na mão, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5. Os restantes dos mortos não reviverão até que se completem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então, antes do milênio, acaba a ressurreição para a vida. Amém? E depois do milênio vai acontecer a segunda ressurreição, que é a ressurreição para a morte. Amém? E aí no versículo 11 diz assim, desse mesmo capítulo: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam. A morte e o além e o Hades
o inferno, entregaram os seus mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Amém, queridos? Então aquelas pessoas que morreram com Cristo vão ressuscitar para a vida. E aquelas pessoas que morreram sem Cristo vão ressuscitar para a morte. Ou seja, hoje eles estão sofrendo tormento no seu espírito, mas eles vão ressuscitar. Vão receber um corpo e vão ser jogados no lago de fogo e enxofre. E vai sofrer por toda a eternidade. Vai desejar morrer e não vai morrer. Quem vai livrar eles desse lugar? Jesus livrou e nós vamos anunciar. Nós temos o ministério da reconciliação. Esse negócio é sério, meu irmão. A gente não pode ficar olhando somente para o nosso umbigo. Nós não devemos somente sair da nossa casa, vir para cá, ter um tempo de comunhão uns com os outros e não nos importarmos com aqueles que estão sendo perdidos. Amém? Porque eles estão indo para o lago de fogo e enxofre. Amém? A Bíblia diz: nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus, através de nós, rogássemos. Sabe o que significa rogássemos? Implora. É implorar. Amém? A gente implora, a gente não desiste, a gente fala, a gente fala, a gente fala. A gente está muito crente moderninho, sabia? Deixamos de ser aquele crente chato, que falava da palavra mesmo. Agora nós estamos moderninho. Não, meu irmão, tem que falar a palavra. Eu gosto do que um evangelista disse: se a pessoa quiser ir para o inferno, ela vai ter que saltar por cima de mim. Porque eu vou ser aquele chato mesmo, que vai pregar a palavra para ele. Amém? Eu vou rogar, eu vou implorar: aceita Jesus. Olha o que Jesus fez por você. Amém? Porque se nós não falarmos, os anjos não vão falar. Foi dado a mim e a você o ministério da reconciliação. Amém, queridos? Aleluia. Deus é bom. Tem mais umas coisas para falar aqui, mas não vai dar tempo. Amém? Porque o embaixador, quando ele é enviado, ele recebe autoridade. Amém? E Jesus, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulo em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus, ele nos deu o ministério da reconciliação. Nós somos embaixadores, mas antes de ir, ele nos deu autoridade. Amém? Nos deu o seu nome, é como se ele próprio estivesse ali. Amém? Aleluia. Mas aí antes de ir, ele diz: epa, eu já mandei uma vez eles. Em Lucas no capítulo 10, ele manda os discípulos, dá autoridade de Messias quando ele vem. Diz que eles iam pegar em serpentes, escorpiões, não ia fazer mal para eles. Diz que eles iam expulsar demônios. Dá autoridade para eles em Lucas 10, versículo 19. Só que naquele período ali nós vemos Pedro negando a Jesus. Amém? Nós vemos Pedro negando, deixando aquele ministério, ficando frustrado. Então agora, Jesus, ele faz algo. Ele envia os embaixadores. Ele dá autoridade, mas ele fala: antes de você ir, espera um pouco. Porque vocês são embaixadores em nome de Cristo. E Cristo é ungido. Amém? Jesus é ungido. Com que Cristo foi ungido? Com o Espírito Santo e com poder, no qual andou por toda parte fazendo bem. Agora ele dá autoridade, mas antes de ele fala: espere, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Amém? E serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Agora ele dá autoridade, mas também reveste de poder. O mesmo poder que estava sobre ele. Amém? Ele tinha um espírito sem medida. E agora vem sobre a igreja. Para fazermos os mesmos sinais que eles e ainda outros maiores. Amém? E aí nós vemos Pedro negando a Jesus antes desse revestimento. E agora quando ele é enviado, dada autoridade para ele é revestido de poder, ele vê um coxo na Porta Formosa pedindo esmola. Ele diz: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. E é ameaçado pelas autoridades porque ele tinha feito um sinal, uma maravilha, e agora ele não nega mais Jesus. Amém? E ele diz: vocês vão parar de pregar essa palavra, vocês não vão pregar.
Eu vou obedecer a vocês ou a Cristo? Eu não vou cessar de pregar, cheio de ousadia, cheio de intrepidez. Aonde veio essa ousadia e intrepidez? No revestimento de poder. Então nós somos enviados com poder, com autoridade, amém, para anunciar Jesus, amém. Nós somos a ponte que vai ligar o mundo a Deus, amém, queridos, aleluia, glória a Deus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.